Olá a todos! Nesta aula nós vamos falar um pouquinho a respeito dos sistemas pneumáticos. Para começar, vamos falar um pouquinho de alguns tipos de atuadores que nós temos nos circuitos pneumáticos. O primeiro deles é o atuador de simples ação. O atuador de simples ação tem seu funcionamento da seguinte forma. Ele possui uma via, que é um caminho por onde o ar vai entrar e sair desse atuador, e nesta via será por onde nós vamos fazer o controle desse atuador. Como podemos ver aqui, essa é a única via que nós temos de entrada e saída do ar comprimido. Portanto, para fazermos com que esse atuador avance, nós inserimos o ar por essa via. Ele irá vencer a força da mola, fazendo com que o atuador avance. Para fazermos com que o atuador recue, nós liberamos a saída do ar por essa mesma via, fazendo com que a mola volte ao seu estado inicial e, consequentemente, o atuador recue. Já este é um atuador de dupla ação. Conforme podemos ver, diferentemente do outro, ele possui duas vias, dois caminhos por onde o ar pode entrar ou sair desse atuador. Assim sendo, quando nós inserimos ar na parte de trás desse atuador, ele, consequentemente, terá a sua passagem da parte da frente liberada, fazendo com que esse atuador avance. E assim ele ficará avançado. Para nós fazermos esse atuador recuar, nós devemos liberar a saída do ar pela parte de trás desse atuador e inserir pressão na parte da frente. Assim sendo, este atuador irá recuar. Diferentemente do anterior, nesse atuador nós controlamos tanto o avanço quanto o recuo através de ar comprimido. As válvulas. Para fazer o controle desses atuadores, nós utilizamos elementos chamados de válvulas. As válvulas são o cérebro dos circuitos pneumáticos. São elas que irão direcionar o ar para fazer com que os atuadores avancem ou recuem. Por isso, elas são chamadas de válvulas direcionais. Primeira coisa que precisamos saber a respeito de uma válvula são a sua nomenclatura e a sua funcionalidade. Uma válvula ela é identificada pelo número de posições e o número de vias que ela possui. No exemplo, nós vemos uma válvula que possui 2 posições e 4 vias. Mas como eu sei que ela possui 2 posições e 4 vias? É simples. A quantidade de quadrados que a válvula possui representa a quantidade de posições que ela tem. A quantidade de risquinhos que a gente tem saindo desses quadrados representam a quantidade de vias que essa válvula possui. Conforme nós podemos observar, aqui nós temos 4 risquinhos, 2 na parte de cima, 2 na parte de baixo. Significa que essa válvula possui 4 vias. E nós temos aqui 2 quadrados. 1, 2. Representando que essa válvula possui 2 posições. Na hora de nós falarmos a identificação dessa válvula, nós sempre seguimos um procedimento. Primeiro, a gente vai falar o número de vias e depois nós vamos falar o número de posições, seguido da palavra vias. Portanto, essa primeira válvula que nós estamos vendo, ela possui 4 risquinhos, 4 vias, 2 quadrados, 2 posições. Nós chamamos ela de válvula 4 duas vias. A de baixo, nós podemos observar que ela possui 3 risquinhos, 3 vias, e possui 2 quadrados, 2 posições.
Assim sendo, como a ordem é sempre primeiro o número de vias e depois o número de posições, nós chamamos essa válvula de válvula 3 duas vias. Além disso, nós também podemos colocar o tipo de acionamento, tá? Que essa válvula possui, se ela é aberta, se ela é fechada e como que ela retorna à sua posição inicial. Toda válvula, né, para ela mudar a sua posição, ela precisa de um acionamento. Nesse exemplo que nós podemos ver da segunda válvula, o acionamento é feito através de um rolete. Né? Rolete esse que é normalmente colocado em um fim de curso, como a gente pode ver na imagem ao lado. Então, além dela ser uma válvula 3 duas vias, nós podemos dizer que o acionamento dela é por rolete e ainda mais que o retorno dela é feito por uma mola. Ou seja, enquanto o rolete estiver acionado, essa válvula vai ter a sua posição mudada. Quando nós desacionarmos o rolete, a mola fará com que ela volte à sua posição inicial. Também podemos observar, lá na descrição, que estamos vendo que ela é uma válvula NF, normalmente fechada. Por que normalmente fechada, né? Porque a via 1, que é a via por onde vem a alimentação para todas as válvulas, ela de início se dá com um T. Esse T representa um bloqueio. Significa que esse ar que está vindo do compressor, inicialmente ele está bloqueado. Aqui nós vemos alguns exemplos de válvulas com as suas respectivas identificações. A primeira é uma válvula duas vias. Ela possui 2 quadrados e 2 tracinhos. Então, ela possui 2 vias e 2 posições. E a via 1 está de cara com um T. Então, portanto, é um bloqueio. Ela está fechada. Então, nós dizemos que é uma válvula duas vias, normalmente fechada. A segunda válvula, ela é semelhante, né? É muito parecida com a primeira válvula. A única diferença é que nós observarmos que a via 1 ela está dando com uma seta, essa seta direcionando para cima. Isso significa que o ar está com a sua passagem liberada, entrando pela via 1 e saindo pela via 2. Portanto, nós dizemos que ela é uma válvula também duas vias, porém, ela é uma válvula normalmente aberta. O terceiro exemplo é uma válvula 3 duas vias. Ela possui 3 vias, 3 tracinhos e 2 posições, 2 quadrados. A via 1 está de cara com um T, um bloqueio, portanto ela é normalmente fechada. E finalmente, no nosso último exemplo, nós podemos ver que, igualmente à válvula anteriormente explicada, ela também é uma válvula 3 duas vias. Porém, a via 1 está dando de cara com uma seta, permitindo a passagem do ar para a via 2. Portanto, ela é caracterizada como uma válvula normalmente aberta. Aqui mais alguns casos, tá? Diferentemente das válvulas vistas anteriormente, as válvulas aí, as duas primeiras válvulas que nós podemos visualizar neste exemplo, elas não possuem posição normalmente aberta e nem posição normalmente fechada. Elas são válvulas direcionais, porque elas estão sempre direcionando o ar para alguma posição, ou para a via 2 ou para a via 4. São válvulas usadas para o controle dos atuadores de dupla ação. Os dois últimos exemplos são válvulas mais comumente utilizadas na hidráulica, que são válvulas que possuem 3 posições. Tá? Então, no penúltimo exemplo aí, é uma válvula que possui 5 vias e 3 posições. Ela é chamada de 5-3 vias. E nós podemos ver que na posição central, que é a posição inicial dessa válvula, ela se encontra com todas as suas vias fechadas, bloqueadas. Por isso ela é chamada de centro fechado. Diferentemente da última, que tem a passagem do ar liberada, tanto da via 2 quanto da via 4, quando ela se encontra na posição central. Tendo apenas a via 1, que é a entrada fechada. Assim sendo, nós dizemos que ela é um centro despressurizado. Ela tira a pressão dos dois lados aí
2 e 4. Agora, um pouquinho mais completo, tá? Dizendo para a gente não só a nomenclatura da válvula, como o tipo de acionamento. Então, conforme visto anteriormente, essas três primeiras válvulas aí deste nosso slide de agora, elas representam válvulas 3 duas vias. A diferença entre elas é apenas o tipo de acionamento. Na primeira, nós temos um acionamento por botão, na segunda, nós temos um acionamento por rolete, e na terceira, nós temos um acionamento por simples piloto, que é um acionamento por ar mesmo. O retorno de todas elas, para a sua posição inicial, é feito através das molas. No último exemplo desse slide, nós temos uma válvula 5 duas vias. E aí nós vemos, né, que nós temos as setinhas aí nas laterais da válvula dos dois lados. Então ela é chamada de duplo piloto. Por que duplo piloto? Né? Porque ela é pilotada por ar, tanto para ela mudar a sua posição inicial, quanto para ela voltar à sua posição inicial. Outro detalhe importante, né, quando a gente trabalha com válvulas pilotadas ou válvulas solenoides, que nós veremos mais adiante na eletropneumática, são as identificações. Então, nós podemos ver que nas laterais dessa válvula, nós vamos ter os números 12 e 10. O que significa 12 e 10? Né? Significa que toda vez que nós estivermos acionando o lado 12, o ar vai estar sendo direcionado do 1, que é por onde ele vem do compressor, para o 2. E o 10, do 1 para o 0. Mas 1 para o 0 não tem via zero. Exatamente, né? Não tem via zero. Então, isso significa que ela vai ficar bloqueada. Ela vai estar com a sua passagem de ar fechada. Mesma coisa vale quando as válvulas são válvulas solenoide. Já quando nós temos válvulas 5 duas vias, conforme nós vimos anteriormente, elas são válvulas direcionais. Sempre elas vão estar direcionando o ar para um lado ou para o outro. Quando nós temos a via 14 acionada, significa que o ar vai estar sendo direcionado do 1 para o 4. Quando nós temos a via 12 acionada, nós dizemos que o ar está sendo direcionado do 1 para o 2. Isso vale para 5 duas vias pilotadas por solenoide e vale também para as válvulas 5 três vias. Agora, nós vamos ver aí as saídas do ar para a atmosfera. Nós temos a via 3 como a via destinada, juntamente com a via 5, para fazer com que o ar já utilizado para realizar algum trabalho possa ser enviado de volta para a atmosfera. Tá? Normalmente, nós utilizamos a terceira simbologia que nós podemos ver aí, que está dizendo para nós que escape com conexão e silenciador. É a utilização dos silenciadores para permitir que esse ar saia para a atmosfera sem fazer tanto ruído. Aqui nós temos um exemplo. Um circuito para movimentar, para controlar um atuador de simples ação. Então, o importante nós observarmos é, todas as vezes que nós formos controlar um atuador de simples ação, nós vamos utilizar uma válvula 3 duas vias. Posição inicial, via 1, bloqueado. Quando nós apertarmos o botão, nós mudamos a posição da válvula. Mudando a posição da válvula, a via 1 vai estar sendo direcionada para a via 2. O que significa isso? O ar que está entrando por 1 vai sair pelo 2, fazendo com que o atuador avance. Quando a gente solta o botão, a válvula retorna à sua posição inicial, fazendo com que este ar que mantém o atuador acionado seja direcionado para a via 3, para a atmosfera, e a força da mola fará com que esse atuador recue. Já esse exemplo que nós temos aí é um circuito para movimentação de um atuador de dupla ação. Toda vez que nós tivermos que fazer o controle de um atuador de dupla ação, nós vamos utilizar uma válvula 5 duas vias. Conforme nós já falamos anteriormente, essa válvula é uma válvula direcional. Sempre ela vai estar direcionando o ar para um lado. Na posição inicial, ela direciona o ar para a via 2 e a saída é pela via 4, fazendo com que o atuador permaneça recuado. Quando nós acionamos essa válvula, as posições se invertem e o ar que está entrando pelo 1
será direcionado para a via 4. E o ar que estava lá na via 2 será liberado para a atmosfera, fazendo com que o atuador avance. Quando nós desacionarmos essa válvula e ela voltar à sua posição inicial, o ar vai entrar novamente pela via 2 e sair pela via 4, fazendo com que esse atuador recue. Para melhor entendimento desses circuitos, eu recomendo que vocês assistam às videoaulas com a simulação desses circuitos através do software Fluid Sim. Por enquanto é só, nos falamos nas próximas aulas. Obrigado a todos aí pela atenção.